já emendar agora, na verdade, com essa questão do Moro, né? Que já que a gente está falando sobre cenários políticos, com o Moro se filiando ao Podemos essa semana. E ali, num discurso totalmente de presidenciável, falava isso ontem quarta-feira com o Miro, porque foi ontem a filiação, foi dia 10, exatamente. Falava isso com o Miro. Esse discurso de Moro, né, muito de presidenciável, então ele traz essa bandeira anticorrupção de novo, e é muito interessante que sobre a miséria, né, ele fala assim, a gente tem que fazer uma força-tarefa para combater a miséria. Ele usa essa palavra da força-tarefa, né, depois de a gente ter visto o quanto deu errado ali na Lava Jato, e a força-tarefa se dissolveu toda, enfim. Mas ele usou essa palavra, eu achei curioso. Mas eu queria saber de você, então, assim, quem é esse eleitor que Moro está buscando? É de fato o mesmo eleitor que Bolsonaro já tem? Vai começar essa guerra entre um e outro? Hoje, inclusive, eu vi uma fala de Bolsonaro dizendo isso, né? Que parece, Moro não sabe como ser presidente. Disse a voz da autoridade, inclusive, como se Bolsonaro soubesse ser um presidente. Mas, enfim, como que será essa disputa? Será basicamente entre esses dois e Lula ganha com isso, inclusive? Ontem, alguns parlamentares, alguns dirigentes do PT tuitaram criticando a candidatura do Moro, né? O Fernando Haddad já tinha dito na semana passada, finalmente a Lava Jato assumiu que é um partido, né? Mas, no fundo, foi bem recebido no PT essa candidatura. Porque, como você interpretou muito bem, é uma candidatura que não vai tirar voto do Lula. É uma candidatura que tira voto do Bolsonaro. E pior ainda, quem teve mais notícias ruins essa semana foi o PSDB, né? O dado que você trouxe da avaliação dos presidentes tem uma questão geracional, claro, o Fernando Henrique deixou de ser presidente há quase 20 anos, né? Mas foi um presidente de 2 mandatos que, a gente goste ou não, teve ações que foram estruturais, né? O tema das privatizações, o próprio Plano Real, então, né, não precisam ser positivos, mas ele foi um presidente que esteve durante 8 anos. Então isso também demonstra a perda de força do PSDB na sociedade brasileira, né? Esse ficou um imaginário muito mais distante. Agora, o Moro, a sensação que a gente tem é de que a montanha pariu um rato, né? E de que a Operação Lava Jato em si, ela era muito mais... Claro que ela foi muito levantada por grandes veículos de comunicação, né? Foi incensada, etc. Agora, o Moro como candidato, eu acho que pode deixar o Bolsonaro dormindo tranquilamente. Ele vai tentar se posicionar como anti-Lula, mas ele precisa ganhar o eleitor do Bolsonaro. Então ele está na mesma pista, né? Ele precisa se diferenciar do Bolsonaro e ele vai ter muitos problemas por isso, né? Você acabou de chamar a atenção de que o Moro não sabe responder sobre miséria, né? E a gente falava sobre isso semana passada, eu não entendi nada de economia. E nesse final de semana chegou a ser comovente as declarações de alguns colunistas em grandes jornais de São Paulo pedindo: Moro, diga que você é liberal, se posicione sobre a economia, né? Diga que você é a favor do teto de gastos, por favor, nos ajude a te ajudar, né? O Merval hoje na Globo estava emocionadíssimo com esse candidato, né? Mas é um candidato que nós vamos ver que eleitoralmente, eu espero não estar cometendo aqui soberba, arrogância, enfim, nem futurologia, mas eu acho que vai ser um candidato bastante insignificante, né? Eu acho que o setor mais radical do lulismo, ao ver o Jair Bolsonaro melhor posicionado numa hipotética mais próximo do primeiro turno, eu acho que é capaz, inclusive, de abandonar o Sérgio Moro no primeiro turno, né? Eu acho que vai ser uma candidatura que vai ficar em torno exatamente desses 9%. Ele vai tirar alguns votos de Bolsonaro. Hoje ele bloqueia totalmente a candidatura João Dória, né? Ele acaba sendo um candidato fraco, mas com mais forças que o Dória. Isso prejudica muito o PSDB, né? E aí aproveito para abrir um parênteses, né? O Bolsonaro entrando agora no PL, o PL está em negociação para compor a chapa do PSDB para o governo do Estado. Então não é possível que a gente tenha aí um Bolso Garcia do governo do Estado de São Paulo em 2022, né? Então, assim como o Dória abandonou o Alckmin, é possível que até Rodrigo Garcia abandone o Dória no primeiro turno das eleições presidenciais em 2022, né? Então, por um lado, tem essas dificuldades que o Moro traz para o PSDB. Ele está num partido que não tem capilaridade nacional, não tem força no fundo partidário, né?
E eu não descartaria, inclusive, a hipótese de que no decorrer da campanha, ainda no começo do ano que vem, se Moro perceba que não tem adesão para sua candidatura, não tenha crescimento, que ele opte por concorrer ao Senado pelo estado do Paraná ou o estado de São Paulo, né? Um outro indicativo da fraqueza da candidatura dele é que dos candidatos da chamada terceira via, né, da segunda opção da primeira via, só o Luiz Henrique Mandetta esteve presente nesse ato de filiação do Moro ao Podemos. O João Dória foi convidado e estava muito ocupado discutindo o GP de Interlagos para ir até Brasília participar. Então a gente vê que há um descompromisso da classe política. O jogo é outro, né? Uma coisa é você jogar com o poder judiciário, com o apoio dos meios de comunicação, o jogo da política é outro, e o Moro, nesse jogo, ele é, como a vereadora Érica disse ali na ocupação, menino mimado, né? Esse aí só sabe jogar se tiver a bola, vai passar por muitos percalços, e eu acho que vai ser uma candidatura muito fraca e que vai enterrar definitivamente a Lava Jato na história do Brasil. Vai ser a cereja no bolo, vai ser o Moro não conseguindo ir ao segundo turno numa eleição ou até desistindo da própria candidatura. Eu quero ainda trazer com você essa questão dos meios de comunicação que você cita agora, tá bom? Mas antes, vamos falar nesse embalo de Moro sobre Deltan Dallagnol. Deltan também não estava presente nessa filiação, né, de Moro no Podemos, mas há indicativos de que ele também vá, né, se filiar ao Podemos, e daí buscando, inclusive, uma imunidade parlamentar, já que ele está sendo investigado em algumas ações, tendo o TCU decidido, inclusive, que ele e outros procuradores da Lava Jato devem devolver verba pública que foi gasta em compra de passagens, em diárias, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Deltan também. O Deltan vai ter mais dificuldades ainda que o Sérgio Moro, porque o Moro, como ele atuou em toda a Operação Lava Jato como juiz, ele ainda de alguma maneira se conteve em certos momentos assim, pela limitação do cargo. Agora, o Dallagnol foi a face pública, como a Vaza Jato, a The Intercept revelaram, né? Então, toda a soberba, toda a arrogância, né? O PowerPoint, que, né, nós não temos as provas, mas temos a convicção. Ele vai ter muita dificuldade. O que a gente sabe é que ele deve concorrer a deputado federal pelo Podemos do Paraná, considerando o histórico da Lava Jato no Paraná e o cabo eleitoral do Álvaro Dias, que é o dono do partido, é bem provável que ele se eleja. Isso não, de fato, não é descartado, né? Então essa possibilidade existe, mas ele vai começar a ter que dar explicações, né? Começando por essa que você lembrou, isso que o TCU chamou de uma indústria de diárias que o Ministério Público estabeleceu. E é uma das muitas atrocidades, né, institucionais que a gente teve aí durante esse período. Agora, essa movimentação do Moro e do Dallagnol tem ajudado a revelar outros lavajatistas mais discretos, né? Então, Rodrigo Janot, ex-procurador da República, também tem se animado a concorrer a um cargo, ficou inspirado, né, pelos seus ex-colegas. E aí, ao eles assumirem essas posições, primeiro, que bom, porque a democracia se joga no jogo político. Então deveriam ter feito isso, como disse o Haddad, deviam ter feito isso em 2016 e não utilizar a Lava Jato para seus projetos pessoais, né? Mas também vão revelando aquilo que vinha sendo dito há muito tempo, né? De que interesses políticos foram movimentados e que agora que uma vez que esse espaço no judiciário terminou para o Moro, para o Dallagnol, para o Janot, etc., eles vão tentar fazer isso na política. E eu acho que, assim como o Moro, o Dallagnol vai ter muita dificuldade. Vai ter muita dificuldade mesmo eleito em Brasília, né? A operação, os procuradores da Operação Lava Jato, por conta da soberba, da arrogância, enfim, eles são, sem medir palavras, detestados pela classe política. Então ele vai ser aquele menino que vai sentar no fundo do refeitório, porque eu não vejo os outros deputados interagindo, né? Pelo contrário. Então isso vai implicar menos emendas, em não ter cargos chaves em comissões, né, em menos protagonismo. E esse é um pessoal que se move pelo ego, né? Então, talvez a gente tenha, inclusive, um deputado de um só mandato.